quem olha para o passado não vive o propósito. É forte, né? Muito forte. E aí eu tava conversando aqui com minha filha agora, falei, Luiz, o que é que a gente vai falar hoje? Antes de eu perguntar ela, eu já pedi o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo falou, pergunte a sua filha. E aí ela falou, fale da história que você mais gosta, que é a história de José do Egito. Quando a gente vai olhar a história de José, foi invejado, foi traído, vendido pelos irmãos. Na verdade, quase foi assassinado pelos irmãos. Quase foi assassinado. Não foi assassinado pelos irmãos porque quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Deus te dá uma visão de destino, quando você sabe aquilo que você carrega, nem a morte vai te parar. Os irmãos de José planejaram matar José. Matar José. É incrível, mas um dos irmãos, o irmão mais velho, né, Rubem, falou não, vamos botá-lo aqui nesse buraco e tal. E enfim, a história que vocês já conhecem um pouco. Eu fico imaginando o quanto José sofreu quando a ficha caiu. Ter sido jogado num buraco, né? Ter sido, né, achado lá pelo pessoal, foi vendido, ninguém foi procurar por ele, ninguém. O pai de José, é Israel, né? Seu antigo nome Jacó, era o homem mais rico do Egito. Esse homem era conhecido por todo o Egito. E ninguém, né, dos seus irmãos, seu pai já era velho, ninguém foi procurar por José. E os anos se passando, e eu acredito que aquela dor em José só fazia aumentar. Mas José sabia o sonho, a visão que Deus tinha dado a ele. Né? O próprio José já tinha o dom de interpretar os próprios sonhos. Acontece que José apenas disse o sonho, mas não disse do que se tratava. E isso já causou a inveja nos irmãos, né? Na verdade, desde sempre, José já era invejado pelos irmãos, pelo fato de também ter sido o filho da mulher que seu pai mais amou, que foi Raquel. E José não se apegou a nada do passado, do que os irmãos fizeram com ele. E todas as oportunidades que José teve, foi vendido como escravo, foi servir na casa de Potifar como escravo. José em nenhum momento deixou que a dor, sabe, que esse sentimento de abandono, de rejeição pudesse tomá-lo, porque ele sabia dentro dele o propósito que ele tinha. Ele sabia para que destino, para que fim Deus o tinha chamado. E por esse motivo José não se deixou abater, e serviu aos seus senhores, a Potifar. Depois foi servir na prisão, né? José tinha a chave da cadeia. Depois que José foi vendido para Potifar, Potifar prosperou absurdamente. A esposa de Potifar caluniou, dizendo que José tinha tentado estuprá-la, né? José, mais uma vez, foi para a prisão. Passou 14 anos na prisão. Dentro da prisão, José tinha a chave da cadeia. Não fugiu, mesmo tendo sido preso injustamente. Aquilo que fazem com você injustamente, não precisa você se justificar. Não precisa você pagar injustiça com injustiça. Ele não tinha como provar a inocência. Eu sei que tem muita gente que está presa injustamente.
né? Infelizmente tem coisas que a gente vai sofrer injustamente, mas no momento certo Deus é quem vai nos justificar. E José governou na casa de Potifar, governou na cadeia, para depois governar o Egito. Então Deus está te dando uma oportunidade hoje de você governar onde você está. No casebre, na casinha simples, no trabalho simples, com salário pouco, né? Às vezes com um patrão que não te valoriza, que não te paga a altura daquilo que você recebe. Não deixe de fazer o seu melhor, porque o seu salário não está à altura do que você merece. Sabe por quê? Porque Deus é quem justifica. A Bíblia fala que a gente deve trabalhar, servir a um patrão como a gente serve a Deus. E tem muita gente que está me ouvindo agora, que está trabalhando de forma meia boca, porque tem a consciência de que realmente ainda não recebe o justo. Mas deixa eu te falar, no momento certo, Deus sonda o teu coração. No momento certo você vai ser promovido, ou você vai receber uma outra oportunidade de um outro lugar que valorize e te pague a altura daquilo que você merece. Então José em nenhum momento deixou de fazer, deixou de seguir, deixou de agradar a Deus. José não estava preocupado em agradar a Potifar e aos presos e ao chefe do cárcere lá da prisão. José estava preocupado em agradar a Deus e não desobedecer a Deus. Porque Deus age por princípio. Quando você obedece a Deus, quando você tem um coração temente a Deus, você vai se submeter à lei dos homens. Você não vai ter nenhuma dificuldade em ser subordinado a alguém. E a gente vê muitas pessoas que dizem que creem em Deus, lê a Bíblia de cor, né? Já tem a Bíblia toda memorizada na cabeça. Mas elas são insubordinadas, elas não aceitam ordens, elas não aceitam sugestões de melhoria, elas são literalmente rebeldes. Eu já tive funcionários assim, sabe? Que sabia a Bíblia de cor e salteado, na hora que você dava uma ordem, você dizia é assim, o meu método é assim. Quando eu virava as costas, a pessoa fazia do jeito dela, que estava errado, que não estudou, que não tem fundamento, né? Às vezes gerava um prejuízo financeiro para mim, tá? Mas a pessoa fazia lá da cabeça dela. Então, essas pessoas, e essas pessoas que faziam isso, as que trabalharam comigo, até hoje estão no mesmo lugar. Na verdade, nem no mesmo lugar, porque se estivesse no mesmo lugar, ainda estava, né, num processo meio que evolutivo, mas as pessoas simplesmente pioraram as suas condições de vida. Então, quando você sabe que Deus colocou no coração, aquilo para o que você foi chamado, não tem morte, não tem inimigo, não tem inveja, não tem nada que te afaste daquilo que Deus destinou para você. Agora, se você não sabe o que você carrega, se você não sabe para que Deus te chamou, qualquer vento te distrai, qualquer problema vai te desestabilizar, tá? Então a importância de você servir a Deus. Luciana, eu ainda não sei para que Deus me chamou. Se você ainda não sabe, é porque você ainda não está íntima dele. Deus só revela o propósito dele na vida de alguém quando ele é buscado, quando ele é amado por essa pessoa, quando ele é servido por essa pessoa, tá? Lógico que existem casos raros, né? Deus às vezes, né, manifesta desde quando a pessoa nasceu, a pessoa já foi separada com aquilo, e às vezes a pessoa dá cabeçada em um bocado de lugar até chegar a cumprir, né, aquilo que Deus prometeu. Mas não deixe que nada atrapalhe a sua intimidade com Deus. José, com tudo que passou, ele não
se deixou vencer, nem se deixou influenciar por toda injustiça, por todo sofrimento. Ele não perdeu o alvo. E eu estou aqui para dizer para você hoje, não perca o alvo, que é Jesus Cristo. Tá? A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de buscar as demais coisas e vai buscar, na ordem do que a Bíblia fala, vai buscar Jesus primeiro, que tudo vai te ser acrescentado no momento certo. Por isso que José virou governador do Egito, por isso que Davi virou rei Davi, né? E outros grandes homens da Bíblia e homens da terra que têm desfrutado daquilo que Deus os chamaram para fazer. Então não perca a sua visão e lembre-se, quando algo de bom está perto de acontecer na sua vida, às vezes vai vir disfarçado de problema mesmo, tá? De dificuldade, de dor, de luta. Mas não desista, continue perseverando, continue buscando, que Deus vai te revelando no caminho um passo de cada vez. Deus não mostra o fim, tá? Não fica aí achando que você vai saber como é que sua vida acaba. Você não vai ter nem a capacidade de saber o que vai acontecer daqui a meia hora, que dirás amanhã, tá? Então não fica aí sabendo se você vai morrer rico, vai morrer pobre. Não se apegue a isso. Se apegue a servir a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, Ele tudo fará. Essa tem que ser a nossa preocupação diária. Essa é a maior dificuldade do ser humano, é justamente viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Nada é tão difícil quanto isso, né? A ansiedade está matando e adoecendo pessoas. Eu faço consultas praticamente todos os dias. E a maior dificuldade que a gente tem é justamente essa, é descansar no Senhor, não andar preocupado com coisa alguma, como a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se a gente fizesse só isso aí, a gente já não tinha 99% dos problemas de saúde que a gente tem, tá? A ansiedade é o mal do século mesmo. Mas por quê? Porque as pessoas acham que o sucesso delas está nelas. Elas acham que o autoconhecimento, quanto mais eu tenho autoconhecimento, mais eu aprendo física quântica, neurolinguística, PNL, hipnose, ayahuasca, os cambau A4, você acha? Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o caminho. Todo excesso por autoconhecimento é uma fuga de Deus. Todo autoconhecimento que você for estudar, como eu já estudei, continuo estudando, tá? Quando eu vou para a Bíblia, tem horas que eu dou até risada. Eu falei, mas isso aqui está na Bíblia. O que é a física quântica, se não a prova de que a fé funciona? A lei da manifestação, a lei da atração. Meu amor, a lei da atração é fé. É fé pura. Gente, tudo já está na Bíblia. E Deus te revela o teu futuro, tá? Deus, Ele te mostra o teu futuro. Ele não vai te mostrar os detalhes. Tal dia você vai estar em tal lugar, você vai pegar um avião, você vai conhecer fulano, não. Mas Deus já te mostra o teu futuro. Ele já põe isso dentro de você. E é sobre isso que eu estou falando aqui. Então busque intimidade com Deus, tá? Que você não vai se arrepender. Em vez de você ficar procurando cartomante, vidente, né? Fazendo manipulação de energia por aí, vai buscar Deus, tá? Deixa que o Espírito Santo te conduza a uma vida de alegria, uma vida de saúde, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de prosperidade. De prosperidade. O que é prosperidade? É não te faltar nada.
não te faltar nada. Luciano, eu não tenho R$100 na minha conta. Tá te faltando alguma coisa agora? Já comeu, vestiu, bebeu, né? Tem onde morar? Tem. Tá te faltando alguma coisa agora? Não, tu já é próspero. Tu já é próspero, tá? Porque tem muita gente que tá faltando tudo aí. Tá faltando o que comer, tá faltando o que vestir, tá faltando onde trabalhar, tá faltando onde morar. Então lembra que você tem tudo e mais um pouco. Que eu garanto que muita gente que tá me ouvindo aqui tem muito mais do que o que merece, tem muito mais do que aquilo que pediu a Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe e te dê um sábado maravilhoso, pleno, cheio de bênçãos. Que você possa refletir nessa palavra. Minha filhota ali. Que você possa refletir nessa palavra e que você possa compartilhar com outras pessoas que também precisam ouvir. Se o que você tem ouvido aqui nas minhas redes sociais tem impactado a sua vida, tem gerado mudança, transformação, renovo, que é para isso que eu estou aqui, tá? Porque Deus me renova a cada mensagem que eu trago também. E, inclusive eu ouço sempre depois que eu gravo, tá? Não é só você que precisa dessa palavra. Muita gente tem perecido. Muita gente precisa daquilo que você está aprendendo hoje. Tem muita gente que sabe o que você não sabe, tá? Ou tem muita gente que não sabe o que você sabe. Tem sempre alguém aprendendo aquilo que você não sabe. Beijo grande.